Nesta aula, você verá como a tela de cadastro está organizada e como navegar por ela. As telas de cadastro nos proporcionam realizar consultas e toda a manutenção de dados necessária, pois são as telas administrativas. O sistema tem como padrão abrir as telas em abas, assim como acontece quando navegamos na internet, e isso aumenta muito a nossa produtividade. É possível trabalhar com diversas telas e podemos alternar entre elas, apenas clicando em sua respectiva aba. Também é possível movimentar as abas, clicando e arrastando, para deixá-las na ordem que desejamos, por exemplo, as mais acessadas por primeiro. Essas abas também podem ser fechadas quando finalizarmos nossas atividades nelas. Observe que sempre teremos uma primeira aba com o ícone de uma casa, que nos mostra a página inicial. As telas de cadastro são compostas pelo cadastro principal, sua barra de ferramentas, os filhos ou cadastros complementares e sua barra de navegação. Essas telas apresentam os dados em formato de planilha, o que facilita o aprendizado por ter grande familiaridade com ferramentas como o Excel. Outra vantagem desse formato de visualização de dados é a possibilidade que temos de ter uma ampla visão dos demais registros. Isso nos possibilita perceber melhor a padronização de cadastro que está sendo adotada e quais campos são utilizados, sem a necessidade de navegar para cadastros anteriores e retornar ao cadastro atual a cada dúvida que tiver. Mais uma vantagem é ter tudo na mesma tela, sem a necessidade de abrirmos tela sobre tela, como é comum em sistemas que adotam um formulário do tipo ficha de cadastro. Além disso, as telas ficam mais padronizadas e, no caso de receber uma nova versão do sistema que tragam novos campos, esses serão acrescentados como uma nova coluna sem grandes modificações no layout de sua tela de trabalho. Este conceito é traduzido em uma interface ágil e amigável. Na barra de ferramentas estão localizados botões que executam regras de negócio que são específicas de cada tela. Em um cadastro de pessoas, podemos ter um botão para alterar o status do cadastro, enquanto em uma tela de contas a receber, podemos ter uma rotina de baixa manual do título. A cada tela você terá as funções que fizerem sentido para a operação da área de negócio respectiva. Essas funções ficam disponíveis na barra de ferramentas como os atalhos rápidos e podem ser acessadas tanto ao clicar com o mouse sobre o botão, como por teclas de atalho. Para saber se há alguma tecla de atalho que acione determinada rotina, posicione o mouse sobre o botão que aparecerá tanto a sua descrição quanto a tecla de atalho disponível. Ainda na barra de ferramentas, temos normalmente um campo de busca que detalharemos em nossas próximas aulas. Sobre os cadastros complementares, é importante dizer que eles estão diretamente relacionados com o cadastro principal. Esses cadastros complementares também são chamados de cadastros filho. Isso significa que para inserir qualquer informação neles, você terá primeiro que posicionar no registro da tabela principal a qual deseja associar tais informações complementares. Outro detalhe é que o registro na tabela principal não pode estar em edição, ou seja, primeiro você salva o registro principal e depois insere conteúdo nos filhos. Existe uma barra de ferramentas para cada cadastro filho, e elas possuem ações a serem executadas com foco específico na respectiva aba. Você pode alternar entre as abas clicando com o mouse direto na aba desejada ou acionando a tecla de atalho Alt 1. A cada vez que pressionar essa tecla de atalho, o sistema vai passando de uma aba para outra, como podemos observar, e quando a aba desejada estiver selecionada, é só parar de pressionar o Alt 1. Na barra de navegação temos diversas funções, e nessa aula vamos nos concentrar nas funções de navegação, marcar, contar e selecionar registros. Também veremos o informativo que apresenta a situação dos dados. Então vamos lá. Primeiro temos esse botão que nos posiciona no primeiro registro, o botão para voltar para a página anterior e o botão para ir ao registro anterior. Depois temos na sequência o botão para ir ao próximo registro, próxima página e último registro. Essa opção serve para marcar um registro. Vamos ver como funciona. Posicione no registro desejado e clique no botão para marcar. Após ter movimentado para outro registro, clique aqui para retornar ao registro marcado anteriormente. Aqui temos uma contagem onde podemos visualizar o total de registros mostrados na tela e qual é o registro posicionado atualmente.
Quando aparecer a palavra limitado, significa que existem mais registros com a mesma característica que você está procurando. Esses registros não foram apresentados porque ultrapassam a quantidade máxima de registros configurada para o resultado de sua pesquisa. Se você deseja mudar a quantidade de registros mostrados em tela, pressione o atalho Ctrl F e no campo limite coloque a quantidade desejada. Caso queira manter a tela limitada, mas deseja saber qual é o total de registros disponíveis no banco de dados, basta marcar a opção Total encontrado e clicar em Filtrar. Observe que a palavra limitado é substituída pela quantidade total de registros encontrados no banco de dados. Ao lado da contagem de registros, temos um informativo que apresenta a situação dos dados. Quando aparecer navegando, significa que não há dados pendentes de gravação, ou seja, estou apenas consultando os dados. Se aparecer editando, o registro posicionado está sendo alterado e, portanto, é necessário finalizar a edição e gravar os dados para que a informação digitada na tela seja efetivada no banco de dados. O inserindo aparece quando iniciamos a inclusão de um novo registro, e assim como no editando, será necessário finalizar a digitação e gravar os dados. Se você decidir não gravar as informações digitadas, pressione a tecla ESC e confirme o cancelamento da edição. Quando você entra em uma tela ou realiza alguma consulta, enquanto o banco de dados está processando, aparecerá inativo e a tela ficará na cor cinza até que os dados sejam apresentados. A seleção de registros em tela está disponível para que seja possível executar algumas ações em lote que consideram os registros selecionados. Para selecionar registros, utilizamos o atalho Ctrl de espaço. Note que os registros selecionados ficam na cor azul. Para desselecionar, posicionamos no registro já selecionado e pressionamos Ctrl de espaço novamente. Também temos aqui na barra de navegação um botão com mais opções para facilitar a seleção de registros. Essas opções são utilizadas principalmente quando temos a necessidade de selecionar muitos registros. A primeira opção é Selecionar-Desselecionar, que tem a mesma função que o Ctrl de espaço. Utilize Selecionar Tudo para que todos os dados apresentados na tela sejam selecionados. Em Desselecionar Tudo, todos os dados selecionados na tela serão desmarcados. A função Desselecionar Visíveis desmarca os registros selecionados que estiverem visíveis na tela. Neste caso, se você aplicou um filtro que ocultou algum registro que estava selecionado, este continuará selecionado. Ou seja, essa função só vai agir nos registros que estiverem na tela no momento de sua execução. O Inverter Seleção Total irá selecionar todos os registros que estiverem desselecionados e vice-versa. Isso será aplicado a todos os registros da tela, tanto os visíveis quanto os que estiverem temporariamente ocultos por aplicação de algum filtro. Já a opção Somente Selecionados aplica um filtro na tela deixando visível apenas os registros que estiverem selecionados.